queridos, a paz do Senhor. Eu sou o pastor Anderson Silva. Você está na Academia de Pregadores, nas nossas lições bíblicas de escola dominical. E nós estamos estudando o segundo trimestre de 2021. Na aula de hoje, estudaremos a lição de número 7, do dia 16 de maio de 2021. O título da lição é O Ministério de Profeta. Na aula passada, começamos a estudar sobre os dons ministeriais, estudamos o ministério apostólico e hoje vamos estudar o ministério profético. O texto áureo está em 1 Coríntios, capítulo 12 e o versículo 28. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente, apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro, doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. 1 Coríntios, capítulo 12 e versículo 28. A verdade prática nos diz o seguinte: o ministério de profeta é fundamental para a igreja de Cristo nos dias atuais. Nós estamos estudando sobre os dons ministeriais e os dons espirituais, e uma coisa que a gente faz questão de dizer, faz questão de afirmar, é que os dons, tanto os dons espirituais quanto os dons ministeriais, são para os nossos dias. Nós chamamos disso de atualidade dos dons. A gente sabe que existem os cessacionistas que não creem na atualidade dos dons. Não é este o nosso caso. Nós que somos pentecostais, cremos na atualidade dos dons espirituais e dos dons ministeriais. E esses dons, esse dom de ministério, o ministério profético, que é um dom, não é? Que é um dom ministerial, é atual e extremamente relevante para a igreja de hoje. O objetivo geral da nossa lição é expor o desenvolvimento do ministério profético. Perceba que aqui nós vamos tratar não só do ministério profético, mas do seu desenvolvimento. Porque o ministério, ele tem que ser desenvolvido. Os dons têm que ser desenvolvidos. Nós recebemos os dons de Deus, mas nós precisamos desenvolvê-los. Objetivos específicos. Primeiro, descrever a função do profeta no Antigo Testamento. É claro que aqui nós não vamos conseguir tratar sobre o profetismo judaico, né? O profetismo hebraico, mas é importante você fazer esse estudo, essa pesquisa sobre o profetismo hebraico. Nós vamos tratar de forma panorâmica da função do profeta no Antigo Testamento. Segundo lugar, nós vamos explicar o ofício do profeta no Novo Testamento, que já não é ofício profético mais, é um ministério profético, dom de profecia. Nós vamos nos ater especificamente ao ministério profético. E terceiro lugar, esclarecer o verdadeiro e o falso profeta. É claro que se nós temos o verdadeiro profeta, nós temos também o falso profeta e precisamos entender como tratar isto, como identificar o falso profeta no contexto da igreja e como também termos o cuidado com esse falso profeta, não darmos ouvido a esse falso profeta. Leitura bíblica em classe está em 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 27 ao 29, e Efésios, capítulo 4, versículos 11 ao 13, que nos diz o seguinte: Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. A uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro lugar, doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Porventura são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagres? Efésios capítulo 4. Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores.
querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Como nós já falamos, a verdade prática nos aponta para este objetivo, o porquê desse ministério profético. Assim como fizemos na lição passada, em relação ao ministério apostólico, nós faremos também nessa lição em relação ao ministério profético. Vamos apresentar aqui algumas questões do ministério profético e vamos pensar. Nós falamos na lição passada, já que nós falamos na lição passada sobre qual é o fundamento que o apóstolo lança, que o apóstolo lança um fundamento doutrinário para a igreja, nós vamos perceber qual é o fundamento que o ministério profético lança sobre a igreja. Antes de entrarmos nos comentários da lição, eu gostaria de falar sobre 3 lideranças que nós temos, ou que tínhamos, né, que o povo de Israel tinha no Antigo Testamento. Deixa eu abrir aqui, assim, ó, que vai ficar bacana para eu escrever aqui. Então, 3 lideranças. Opa! 3 lideranças. 3 lideranças no Antigo Testamento. Nós estamos tratando aqui desses ministérios, né, desses dons ministeriais, então pensei relevante nós tratarmos dessas 3 lideranças. No Antigo Testamento, haviam 3 líderes que lideravam o povo de Deus. O primeiro deles era o rei, o segundo deles era o sacerdote. Aliás, deixa eu colocar na ordem, né? Na ordem cronológica da coisa. O primeiro, o sacerdote, porque o sacerdote veio antes do rei. O segundo, o rei. E o terceiro, o profeta. Vamos lá, já que eu falei que vou pôr na ordem, deixa eu colocar exatamente na ordem. Profeta e depois o rei. Esses 3 homens eram muito importantes na liderança judaica. E cada um deles liderava uma área. E tinha que ser uma liderança conforme a vontade de Deus. Deixa eu começar de baixo para cima, que a gente vai entender melhor isso aqui. O rei era uma liderança política. Nós sabemos, política. O rei era uma liderança política. Nós sabemos que não era desejo de Deus que o povo tivesse rei. Mas Deus sabia que o povo ia pedir um rei. Então, no período de Samuel, nós lemos no texto sagrado a transição da teocracia para a monarquia. O rei tinha que liderar o povo politicamente conforme a vontade de Deus. O profeta e o sacerdote eram lideranças religiosas. O profeta, ele representava Deus. E o sacerdote representava o povo. Então, quando o rei falhava e quando o sacerdote falhava, o profeta, ele tinha a obrigação de ser a voz de Deus. O que nós entendemos? Essas 3 lideranças trabalhando em prol do povo de Deus trazia um equilíbrio. Trazia um equilíbrio espiritual para a nação de Israel. Aí você pode falar, mas o Anderson, você não está dizendo que o rei era uma liderança política? Sim, ele era uma liderança política, mas
para o contexto judaico, no contexto judaico e para Deus, não existe esse dualismo entre aquilo que é espiritual e aquilo que é humano. Essas três lideranças, liderando conforme a vontade de Deus, trazia um equilíbrio espiritual para a nação de Israel. Tá ok? Só para a gente entender essas lideranças no contexto judaico. Vamos aos comentários da nossa lição. No Antigo Testamento, profeta do Antigo Testamento, o conceito desse termo profeta, não é? O conceito de profeta no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, o Altíssimo fazia do profeta o seu porta-voz na terra, um embaixador que representava os interesses do reino divino. Então, no Antigo Testamento, o profeta era a voz de Deus no meio do povo. Se o sacerdote representava o povo diante de Deus, assim como o sacerdote representava o povo diante de Deus, o profeta representava Deus no meio do povo. Segundo parágrafo do primeiro ponto, qual era o ofício do profeta? Então, o ofício do profeta era apontar o caminho. O profeta divino, ele recebia uma revelação, ele desvendava o que estava oculto, anunciava juízo, emitia conselho e fazia advertências divinas. Desvendava o que estava oculto, anunciava juízos, emitia conselhos, fazia advertências divinas. As pessoas iam ao profeta para consultar, para saber o que o profeta pensava. O profeta era chamado também de vidente. Vidente não tem nada a ver aqui com urucumbaca, com macumbaria, nada disso. O vidente é aquele que vê o futuro, porque as pessoas acreditavam que o profeta tinha um contato direto com Deus e ele conseguia entender as coisas. O profeta tinha que ter três características. Primeiro, ser filho de profeta. Ele precisava ser filho de profeta. Depois da escola de profeta que Samuel criou, ele precisava passar pela escola de profeta. Pela escola de profeta. Passar pela escola de profeta. Mas ele precisava, sobretudo, ser chamado por Deus. Amós, ele diz que não era profeta, nem filho de profeta, mas Deus o havia chamado para profetizar. Acreditava-se no Antigo Testamento que não havia ninguém melhor para ser profeta do que o filho de profeta, porque ele tinha nascido nesse contexto profético, envolvido por esse contexto profético, e como o pai havia lhe ensinado, ele tinha plenas condições de ser profeta. Depois que Samuel criou a escola de profeta, o profeta também tinha que passar pela escola de profeta. Mas não adiantava ser filho de profeta ou passar pela escola de profeta se não fosse chamado por Deus. O que nós aprendemos? Que o profeta é alguém realmente chamado por Deus. E aí, no terceiro parágrafo, nós tratamos sobre esse profetismo. Como eu disse, nós não temos aqui um ambiente propício, tempo adequado para tratarmos as questões proféticas do profetismo judaico, mas o objetivo desse profetismo judaico, tanto no Reino do Norte como no Reino do Sul, era restaurar o monoteísmo, ou seja, uma adoração a um só Deus, combater a idolatria. Perceba que são objetivos aplicáveis também aos nossos dias, uma vez que nós estamos tratando da atualidade, desse ministério profético. Aqui é o ofício profético no Antigo Testamento, mas as características desse ofício profético do Antigo Testamento, que não existe mais, repousa sobre o ministério profético no Novo Testamento. Denunciar as injustiças sociais,
Então perceba que o profeta era alguém usado por Deus também para denunciar as injustiças sociais, proclamar o dia do Senhor, é a anunciação escatológica, e revivar a esperança messiânica, manter viva essa esperança messiânica. Perceba então que estas características deste ofício profético repousam também sobre o ministério profético, que é atual e que é muito importante para os nossos dias, tá ok? Queridos, a Academia de Pregadores tem uma mensagem importante para você. Segundo ponto da nossa lição, pastor Elinaldo vai tratar sobre o profeta no Novo Testamento, e aí nós vamos tratar sobre a importância, primeiro parágrafo, a importância do termo profeta no Novo Testamento, e o pastor Elinaldo vai nos dizer o seguinte, ele vai deixar claro para a gente, eu quero destacar aqui algo que ele deixa claro, ele diz o seguinte, o profeta é identificado, às vezes, na Epístola aos Efésios, como alguém que acompanhava os apóstolos. Então, o ministério profético acompanha o ministério apostólico. Quando nós lemos Efésios capítulo 4, nós vamos perceber que Paulo está falando desses dons ministeriais e ele fala qual era o objetivo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados por vento de doutrina. Enfim, esses ministérios, eles não podem ser dissociados na igreja. Eles precisam estar associados a fim de que eles produzam o crescimento da igreja de forma saudável. Então, no Antigo Testamento, esse ministério profético, não é? Ele acompanha também o ministério apostólico. Não por acaso esse termo aparece junto, na segunda posição desta lista de dons ministeriais. Segundo parágrafo do segundo ponto, o ofício profético neotestamentário, no Novo Testamento. O nosso comentarista vai deixar claro que o profeta neotestamentário era dotado por Deus para receber e mediar diretamente a palavra do Altíssimo. Se no Antigo Testamento o profeta era um representante de Deus, aqui no Novo Testamento ele é responsável por duas funções dele: receber e mediar diretamente a palavra do Altíssimo. Então, o ministério profético está ligado a alguém, ou quem exerce o ministério profético, é alguém que recebe a palavra de Deus e alguém que media também esta palavra. O que é mediar? É transmitir, é tornar esta palavra inteligível ao coração do povo, fazer que as pessoas entendam realmente a mensagem profética. O ofício desse profeta consiste em proclamar e interpretar. Deixa eu fechar aqui, ó. Vamos lá. Proclamar, interpretar a palavra de Deus por vocação divina. Ele faz isso por uma vocação divina. E ele visa, qual é o objetivo? Admoestar, exortar, animar, consolar e edificar a igreja. Perceba a importância do ministério profético, a importância desse ministério profético. Ele proclama a palavra, interpreta a palavra. O que é interpretar? É tornar a palavra inteligível, fazer com que as pessoas entendam o que Deus quer, a vontade de Deus, o desejo de Deus. Então esse profeta, ele é aquele que abre a boca e assevera,
Assim diz o Senhor. Ele expressa aquilo que é a vontade de Deus, porque ele entende a vontade de Deus e ele interpreta a vontade de Deus através da sua palavra. Isso por vocação divina, porque ele foi chamado para isso. Perceba que essa interpretar a palavra divina aqui não é algo tão somente hermenêutico, não é algo tão somente exegético. A hermenêutica e a exegese, que são disciplinas que você pode estudar na plataforma da Academia de Pregadores, no curso médio em teologia, são disciplinas interpretativas. A hermenêutica interpreta o texto a partir do seu contexto e a exegese interpreta o texto a partir da língua original. Não é disso que nós estamos falando. Não estamos falando de uma interpretação hermenêutica ou exegética. Nós estamos falando de uma interpretação prática a partir de uma vocação divina. E essa interpretação prática visa admoestar, exortar, animar, consolar e edificar a igreja. Perceba que é algo prático para a vida da igreja, importante para a vida da igreja e não pode faltar nos nossos dias. Outra coisa importante que o nosso comentarista, pastor Elinaldo Renovato, nos propõe aqui é que era dever do profeta no Novo Testamento, assim como para o Antigo Testamento, desmascarar o pecado. E eu vou mais uma vez grifar aqui, ó. Desmascarar o pecado, proclamar a justiça, advertir do juízo vindouro e combater o mundanismo e frieza espiritual entre o povo de Deus. Por que eu estou destacando isso? Para a gente entender a relevância e a importância desse ministério profético nos nossos dias. Desmascarar o pecado, proclamar a justiça de Deus, essa justiça aqui, principalmente a justiça de Deus que caiu sobre Cristo para nos justificar, advertir do juízo, que é apontar para um juízo escatológico, né, juízo vindouro, e combater o mundanismo e a frieza espiritual. Então perceba que o ministério profético, ele direciona a igreja para a vontade de Deus, a fim de que a igreja viva esta vontade de forma totalitária. Terceiro parágrafo do segundo ponto, o objetivo do dom ministerial. Qual é o objetivo do dom ministerial? E o comentarista vai nos colocar aqui o seguinte: o profeta é chamado por Deus a levar a igreja de Cristo a uma plena maturidade cristã. Se tem uma coisa que nós precisamos nos dias em que nós vivemos, é de uma igreja madura. Todas estas ações proféticas que nós citamos aqui, ó, todas estas ações proféticas, proclamar, interpretar, admoestar, interpretar a palavra, admoestar, exortar, animar, consolar, edificar, desmascarar o pecado, proclamar a justiça, advertir do juízo vindouro, combater o mundanismo e a frieza espiritual, todas estas ações visam levar a igreja à maturidade cristã. É extremamente importante que a igreja seja uma igreja madura. O que é uma igreja madura? É uma igreja que cresce de forma saudável. É uma igreja que incorpora verdadeiramente a vontade de Deus para a sua vida e faz com que essa vontade de Deus seja uma realidade no seu dia a dia. Terceiro parágrafo. Discernindo o verdadeiro do falso profeta. Primeiro parágrafo, simplicidade versus arrogância. Nós sabemos que temos uma tendência nos nossos dias de que alguns ditos profetas, né, ditos chamados por Deus para desempenhar o ministério profético, são extremamente arrogantes. E duas características são muito importantes ao verdadeiro profeta: simplicidade e amor. Tudo o que nós fazemos, fazemos por simplicidade e amor. A simplicidade indica que nós consideramos este
ministério ou as atividades que nós exercemos como profetas de Deus, nós consideramos como um dom concedido por Deus. Se é um dom concedido por Deus, não é mérito meu. Se não é mérito meu, eu ajo com simplicidade. E amor indica que nós fazemos envolvidos pelo maior dom, movidos pela mesma motivação que fez com que Deus desse o seu próprio Filho. João 3,16 nos diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, deve ser esta motivação a mola propulsora do nosso ministério profético. E o comentarista nos coloca aqui ainda que a palavra seja de juízo, o coração do profeta transborda de amor e sua conduta simples demonstra a quem ele está servindo, ao Deus de amor. E o pastor Elinaldo Renovato vai citar aqui alguns exemplos, e eu quero destacar aqui o principal deles, para mim, Jeremias, que profetiza, sofre, é espancado, sofre por causa do seu ministério, vê o povo indo para o cativeiro, mas no meio do cativeiro que o povo está, ele lamenta, ele chora, escreve o livro de Lamentações, suplicando a bondade de Deus, a misericórdia de Deus. O profeta, sendo ele o representante de Deus, ele sofre, ele sente as mesmas dores que Deus sente. E nesse quesito está aqui o nosso querido irmão Oséias, que Deus o convida para sentir o que ele sentia também. No segundo parágrafo, nós vamos tratar pelos frutos os conhecereis. E aí eu quero então somente citar aqui, ou grifar aqui, que o pastor Elinaldo Renovato nos fala o seguinte, que nós não devemos diferenciar o verdadeiro do falso profeta pela performance ou pelo espetáculo. Não é a performance ou o espetáculo, porque os falsos profetas exibem uma performance magnífica e gostam de espetáculos, mas nós devemos julgá-los pelos frutos que eles produzem. A Bíblia diz que pelos frutos os conhecereis. E ainda sobre o falso profeta, John Bevere, ele vai nos dizer algumas coisas sobre o falso profeta. Vai nos dizer que falsos profetas são aqueles que ministram em nome de Jesus nas nossas igrejas e conferências. Deixa eu fazer assim, ó. Ministram em nome de Jesus em nossas igrejas e conferências. Pronto. Ministram em nome de Jesus em nossas igrejas e conferências. São os que partem o coração do justo e que, embora o ministério seja apresentado em nome de Jesus, não é desempenhado pelo Espírito Santo. Eu achei esta fala do John Bevere, que o nosso querido pastor Elinaldo Renovato colocou aqui nos nossos comentários, magnífica, magnífica. São aqueles, falsos profetas são aqueles que ministram em nome de Jesus nas nossas igrejas e conferências, os que partem o coração do justo. Embora o ministério seja apresentado em nome de Jesus, não é desempenhado pelo seu Espírito. Tão importante quanto apresentar o ministério em nome de Jesus, é desempenhar o ministério pelo seu Espírito. Vamos pensar, como fizemos aqui no final, nessa nossa câmara fechada, vamos pensar algumas coisas sobre o ministério de um profeta. O ministério de um profeta. O ministério de um profeta, no Novo Testamento, envolve revelação. Primeiro, revelação sobrenatural da mente ou da palavra,
Só Deus pode promover esta revelação sobrenatural da mente ou da palavra. Revelação especial sobre a vida das pessoas. Só Deus também promove isto. Veja que isso aqui não é um dom de revelação, é uma ação de Deus reveladora. Já tratamos em aulas anteriores aqui sobre essa questão de dom de revelação. É uma ação reveladora de Deus. E revelação especial de eventos futuros. Então, essas três características aqui, dessas revelações, só Deus promove. Outra coisa, o ministério profético, outra característica do ministério profético. O ministério do profeta envolve exortação. Exortar é apontar o erro, mas apontar o caminho, apontar o erro, a consequência do erro e apontar o caminho. Outra função do ministério profético. O ministério do profeta envolve admoestação. Muitas vezes, Deus revela algo aos seus profetas a fim de que eles possam avisar o povo, admoestar o povo de um perigo. É diferente de exortar. Exortar é a partir do erro. A pessoa cometeu o erro, você vai mostrar o erro, a consequência do erro e o caminho para corrigir. Admoestar é antes que a pessoa cometa o erro, você aponta, olha, o caminho que você está vai te levar à ruína. E você aponta o perigo que está diante. Outra função do ministério profético, o ministério do profeta comunica uma visão ao povo de Deus. Nós falamos que o ministério do apóstolo, o ministério apostólico, ele lança fundamentos bíblicos e doutrinários. E nós vamos perceber a partir disso aqui, ó, o que o ministério profético, o que o dom ministerial do profeta lança na igreja. Mas quinto lugar, a função, não a característica do ministério profético. O ministério do profeta tem um papel na formação de novas igrejas, porque vai dar uma visão correta. E sexta função do ministério profético, ele geralmente ministra com outros profetas e apóstolos como uma equipe. Qual é o fundamento que o ministério profético lança sobre a igreja? Ou na igreja? O profeta lança revelação, consolo, exortação e edificação à igreja. Então perceba que o apóstolo lança o fundamento doutrinário. O profeta lança revelação, consolo, exortação e edificação à igreja. Que Deus nos abençoe, que nós tenhamos profetas de ministério proféticos, chamados por Deus em nosso meio, a fim de que nós consigamos ver aquilo que Deus quer. Que esse ministério profético descortine, revele à nossa mente aquilo que é a vontade de Deus para a glória do nome de Jesus. Deus te abençoe e até a semana que vem, em nome de Jesus.